Tradução e edificação. Tipos de profecias. A palavra profecia, ela significa ação de predizer o futuro, e eu quero diferenciar aqui profecia de revelação do que está oculto, né? Porque a pessoa pode receber uma profecia sobre o que está acontecendo à volta dela, com uma pessoa ou com ela mesma, que ninguém sabe, e ali ocorre uma profecia, uma revelação de algo que ninguém sabe. A pessoa está predizendo, está revelando algo que está oculto. Eu quero diferenciar isso do que nós vamos falar, porque eu vou tratar especificamente sobre o futuro, sobre profecias e revelações do que vão acontecer no futuro. É disso que o Senhor deseja tratar comigo e contigo hoje. Eu quero orar. Pai, no nome de Yeshua HaMashiach, coloco diante do Senhor as nossas vidas. Eu te dou graças pela tua palavra, te dou graças pela revelação que o Senhor tem dado, pelo Senhor falar conosco, eu te dou graças. Me ajuda a passar esta mensagem, no nome de Yeshua, fala fortemente aos nossos corações. Nós precisamos te ouvir, nós precisamos da revelação que vem do Senhor. É o que eu lhe peço, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Irmãos, algumas profecias, elas são feitas para nós, ao nosso favor, no sentido de ser ao nosso favor, e essas profecias são condicionais. Assim como aquelas profecias sobre um futuro ruim que são contra nós. E também são condicionais, muitas vezes. Esses dois tipos de profecias, elas podem ou não ser condicionais, elas vão acontecer ou não, dependendo do que nós fizermos, das atitudes que nós tomarmos em relação à nossa vida. Agora, existem profecias que elas estão inerentes à vontade do Senhor, ou seja, elas não se tratam somente de nós e das nossas interações aqui na Terra, mas estão principalmente ligadas ao plano do Eterno para a história da humanidade, a história do mundo ou dos mundos, não é? Porque Ele é Senhor do universo, nem tudo está revelado para nós. Até um dia desses eu estava conversando, eu falei, olha, nós não sabemos tudo, o Eterno não deixou tudo revelado para nós. E até o que Ele deixou revelado, até aquilo que Ele falou conosco, nós estamos ainda discernindo. As Escrituras ainda, nós estamos aprendendo todos os dias sobre elas. Todos nós estamos aprendendo diariamente sobre as Escrituras. Não está tudo, ainda que está ali escrito, nem tudo está revelado, o discernimento completo. Nós estamos aprendendo, irmãos. A cada dia o Eterno tem revelado um pouco segundo aquilo que nós podemos suportar. Esses dias atrás Ele falou conosco por meio de profecia. E Ele disse, eu tenho procurado falar com vocês com mais clareza. Ele disse, não com exatamente essas palavras, mas Ele disse assim, eu tenho procurado falar com vocês com clareza, explicar a vocês o que de fato de maneira cristalina. Mas por que Ele tem procurado, então? É sinal que nós não estamos prontos. A gente tem grande dificuldade de ouvir, principalmente quando as coisas vão nos trazer algum prejuízo, um prejuízo naquilo que nós queremos, naquilo que nós acreditamos. Imagina você, eu tenho estudado o livro de Jeremias, o livro de Jeremias, e imagina você no tempo dele. Ele pregava arrependimento. Mas houve um determinado momento que as pessoas não se arrependeram, passou o tempo, a oportunidade de conversão delas, e chegou um momento que ele falou, agora não tem mais volta. Nabucodonosor vai chegar, e vocês não se rebelem contra ele, porque vocês não vão ter êxito nesta rebelião. Então imagina você vivendo naquele tempo, e você se converteu depois do tempo, você se converteu depois de tudo que estava acontecendo. Imagina, vamos se colocar na pele de Jeremias, uma pessoa convertida, ele ia ver aquelas coisas acontecendo. Não se tratava mais agora, naquele momento, do arrependimento do povo. Era uma vontade que estava, era uma profecia que estava inerente, ou estava ligada à vontade do Eterno. Então, profecias que são contra ou a favor de nós, têm condições de acontecerem. Por exemplo, nós lemos aquela questão da causa e efeito, da colheita. Bereshit capítulo 2, vamos voltar lá no começo, né, da nossa história, Bereshit 2, versículo 16, versículo 17, está escrito assim, e o Eterno Elohim ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? E aí ele deixou claro o que ocorreria no futuro.
No dia em que dela comer, certamente você morrerá. Isto era certo que iria acontecer. O homem só passou a morrer, ele só iria morrer se ele comesse daquele fruto. Então, profecias que são a favor de nós, como Devarim, capítulo 28, versículo 1 ao 2, e os versículos seguintes vão tratar sobre isso também. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, ao seu Elohim, ao seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Eterno, o seu Elohim, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Eterno, o seu Elohim. Existia uma condição para que esta profecia ocorresse. Obediência ao Eterno. Isso aconteceu também com Yitzhak. O Eterno falou assim para Yitzhak: Abraão, seu pai, obedeceu e guardou os meus preceitos, os meus mandamentos, os meus decretos e minhas leis. Isso está em Bereshit, capítulo 26, versículo 2 ao 5. Não vou ler tudo por causa do nosso tempo, para não ficar muito extenso. Mas aqui o Eterno colocou para Yitzhak: olha, o seu pai me obedeceu, ele guardou os meus mandamentos. Então, se você fizer a mesma coisa, eu vou dar a você e aos seus descendentes todas estas terras que confirmei e confirmarei o juramento que fiz ao seu pai. Condição. O Eterno não obriga ninguém a nada. Ele não obriga ninguém a nada. Ele tem um destino maravilhoso para nós. Mas nós precisamos trabalhar em prol deste destino. E se nós fizermos isso, ele se cumprirá nas nossas vidas. Ele se cumprirá na sua vida. Então, se você receber uma revelação, não pense você que ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Você precisa se colocar na posição, meu irmão. Você precisa se colocar na posição, minha irmã. Para que eu veja os sonhos do Senhor, eu tenho buscado sonhar os sonhos dele, mas para que eu veja estes sonhos se cumprindo na minha vida, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. Então, nós temos no serviço aqui do Shacharit, do amanhecer, de Shabbat, nós lemos Efésios. E ali nós lemos o seguinte, em Efésios capítulo 1, versículo 5, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Yeshua HaMashiach, conforme o bom propósito da sua vontade. Agora é claro que eu posso me rebelar, eu posso me comportar como um filho ilegítimo, como um bastardo. Ainda que o Eterno tenha escolhido para mim o destino da salvação, eu posso escolher outro caminho. Eu posso, ao invés de andar pelo caminho que é estreito, e entrar pela porta estreita e andar pelo caminho estreito, eu posso buscar entrar pela porta larga e caminhar no caminho largo, e muitos estão neste caminho. Isso é condicional. Eu tenho a minha escolha. Eu tenho a minha escolha. O mesmo se dá com profecias que são contra, ainda em Devarim, capítulo 28, versículo 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Elohim, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E ele começa a falar de uma série de coisas ali que, num primeiro momento, você olha, puxa, mas será que isso vai acontecer? Ele colocou a condição. Ele colocou a condição. Eu já compartilhei em testemunho aqui com os irmãos, eu acho que é Lidando com Desdém, o nome da ministração, tá no YouTube, e sobre as profecias que eu recebi para mim. E elas se cumpriram, mas eu tive que me posicionar. Eu fiz a minha escolha. E todos os dias eu tenho de fazer a escolha pelo Eterno. Escolher pela vida. Eu quero ler alguns textos do profeta Yirmiyahu, porque o que aconteceu? O que ele profetizou e tinha condição para acontecer, em determinado momento se tornou incondicional. Já não estava mais no controle daquelas pessoas. Quero ler com vocês Yirmiyahu, capítulo 25, versículo 1 ao 9. Versículo 1 ao 9. A palavra veio a Yirmiyahu a respeito de todo o povo de Judá. Vou ler como está os nomes em português. O povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, foi um ótimo rei, não é? O rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. O profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá, aos habitantes de Jerusalém, foi isso que ele falou. Prestem atenção. Durante 23 anos a palavra do Senhor tem vindo a mim. 23 anos esse homem profetizou.
desde o 13º ano de Ioxial, que é Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. E eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Embora o Senhor tenha enviado a vocês, seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não os ouviram nem lhes deram atenção quando disseram: converta-se cada um do seu caminho mau e de suas más obras, e vocês permanecerão na terra que o Senhor deu a vocês e aos seus antepassados para sempre. Ou seja, se vocês fizerem isso, vocês vão ficar na terra de Israel, a terra que vocês conquistaram, Canaã. Não sigam outros deuses para prestar-lhes culto ou adorá-los. Não provoquem a minha ira com ídolos feitos por vocês, e eu não trarei essa desgraça sobre vocês, mas vocês não deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo a desgraça sobre si mesmos, declara o Senhor. Portanto, assim diz Hashem, o Elohim dos exércitos, visto que vocês não ouviram as minhas palavras, convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra e os habitantes e todas as nações ao redor, e eu os destruirei completamente, e os farei objeto de pavor e de zombaria e uma ruína permanente. Então o Eterno colocou a condição: se vocês se converterem, pararem de fazer o mal, estas coisas não acontecerão. Já no capítulo 27, versículo 5 em diante, está escrito: eu fiz a terra, os seres humanos, os animais que nela estão, com grande poder e com o braço estendido, e dou a quem quiser. Agora sou eu mesmo que entrego todas essas nações nas mãos do meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sujeitei a ele até mesmo os animais selvagens, todas as nações estão sujeitas. Seguindo um pouco adiante: se porém alguma nação ou reino não se sujeitar a Nabucodonosor, rei da Babilônia, nem colocar o pescoço sob o seu jugo, eu castigarei aquela nação com guerra, fome e peste. Mais adiante: não ouçam os seus profetas, os seus adivinhos, ou os intérpretes de sonhos, os seus médiums, os seus feiticeiros, os quais lhes dizem para não se sujeitar ao rei da Babilônia, porque isso estava acontecendo no tempo de Irmiau. As pessoas estavam profetizando falsamente, dizendo: o Senhor vai nos libertar. Olha o Senhor, porque aqui já tinha sido levado um rei de Israel cativo para a Babilônia. Olha, o Senhor vai nos fazer voltar. Surgiu um profeta falando assim: daqui 2 anos o Senhor vai nos libertar da Babilônia. Está escrito isso. Um profeta surgiu falando isso. Porque são mentiras que eles profetizam para vocês. E o que os levará para longe de sua terra, eu banirei vocês e perecerão. Mas se alguma nação, prestem atenção, se alguma nação colocar o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia, e a ele se sujeitar, então deixarei aquela nação permanecer na sua própria terra para cultivá-la e nela viver, declara o Senhor. Então, em determinado momento havia a condição, se o povo se convertesse. Como o povo não se converteu, passou o tempo da oportunidade. Por isso que em Hebreus está escrito: no tempo que se chama hoje. Portanto, se ouvirem a voz do Senhor no tempo que se chama hoje, não endureçam o vosso coração. Porque se nós deixarmos o tempo passar, se nós deixarmos continuarmos a semear para o mal, semear para a nossa carne, para a carne nós colheremos, para a destruição e ruína. Então, se nós não ouvirmos hoje, pode ser que passe a oportunidade de um grande livramento para a sua vida, meu irmão. De um grande livramento para a sua vida, minha irmã. Coisas que o Eterno não deseja que aconteçam conosco, Ele tenta nos falar, Ele levanta pessoas para que no tempo que se chama hoje nós venhamos a receber livramentos, para que estes acontecimentos não se tornem mais de uma maneira que eles vão acontecer independentemente agora das nossas atitudes. E ainda o Eterno deixa um livramento falando: olha, se vocês se sujeitarem a este império babilônico, vocês vão viver na terra. Já não se tratava de uma profecia que tinha condição. Ela iria acontecer e ponto. E é aqui que eu quero falar com os irmãos sobre profecias que estão inerentes à vontade de Hashem, que elas estão ligadas à vontade dele. A palavra inerente significa característico ou próprio de alguém, ou de concernente, referente a ele, ligado de modo íntimo e necessário, inseparável.
que está na essência desta pessoa, não que o Eterno quisesse que essas coisas acontecessem, mas eram colheitas, iriam acontecer, elas estavam independentes da nossa vontade já, por conta do povo deixar passar uma oportunidade. Agora, existem coisas que estão ligadas à vontade de Hashem. Por exemplo, o plano da salvação, desde que o homem caiu, era a vontade do Eterno salvar o seu povo. Então, como nós lemos em Efésios capítulo 1, eu vou ler agora o versículo 9 em diante, está escrito assim: e nos revelou o mistério da sua vontade de acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu no Mashiach, isto é, de fazer convergir no Mashiach todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. O Eterno vai cumprir isso. Ele vai salvar aqueles que são seus. Yeshua vai voltar, independentemente do que o homem está fazendo, Yeshua vai voltar. O homem não vai impedir isso de acontecer. O homem não pôde impedir que Yeshua viesse, nascesse de mulher, por mais que ele tentasse. Herodes tentou matar todas as crianças, e ele fez isso no seu tempo, e Yosef, junto com Miriam, levaram Yeshua e fugiram para o Egito, e o Eterno protegeu o filho dele dentro do Egito. Ele vai fazer a vontade dele se cumprir, o homem não pode impedir isso. Do mesmo jeito que o Eterno protegeu Moshe de morrer, o homem que foi usado para libertar o povo de Israel, dentro da casa do faraó. Então não importa o que o homem faça, isto vai se cumprir. As coisas vão se cumprir, irmãos. Eu não tenho dúvidas de que o que está profetizado no livro de Revelações, conhecido como Apocalipse, vai acontecer. Aquilo vai acontecer. E eu digo mais, já está acontecendo. Isso não se trata, não tem como nós orarmos para isso não acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Yeshayahu capítulo 55, versículo 8 ao 11, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Não tem como eu mudar o que o Senhor disse que vai acontecer, que está inerente à vontade dele. Yeshua vai voltar. Não sei se existe algum plano do homem para que Yeshua não volte. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Se o Eterno disse que algo vai acontecer, isto vai acontecer. A minha oração não é que para que as coisas que estão descritas em esgalos, em revelações, não aconteçam. É mais para que eu seja protegido diante de tudo isso. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Já viu o contexto desse texto? Perseverança e fidelidade dos santos. Apocalipse capítulo 13, versículos 7 ao 10. Foi dado poder à besta para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvidos ouça, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto, a espada haverá de ser morto. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Qual que é a minha oração? Senhor, me guarda do mal que está para vir sobre toda a terra. Guarda os meus, guarda a minha família, nos ajude a nos mantermos a salvo deste mal que há de vir sobre toda a terra. E Ele é poderoso para fazer isso. Eu não tenho dúvida que as coisas vão acontecer, meus irmãos. Eu não tenho dúvida. Minha oração é que para que estejamos protegidos, para que tenhamos sustento. Hoje de madrugada, orando com a minha esposa, essa foi a minha oração. Falei, Pai, as coisas que são básicas, não no sentido de que são coisas triviais, mas
essenciais à nossa vida, um teto sobre nós. Eu quero te agradecer. Eu agradeci muito sobre isso. Eu tenho um teto para dormir, eu tenho um cobertor para me cobrir, eu tenho comida, eu tenho água. Eu nunca passei fome, eu nunca tive isso. Acredito que não sei quantos que estão me ouvindo já tiveram essa situação de não ter como. Eu nunca tive isso. O Eterno sempre me deu e eu sou grato. Eu não deixo de agradecer por isso. O máximo que eu fiquei sem comer foi 3 dias, mas foi por jejum. Foi jejum. Então eu nunca tive uma situação onde eu não tive escolha. Eu nunca passei por uma situação como já ouvi os outros. Olha, eu não tinha que comer, então eu jejuei naquele dia. Eu já ouvi uma pessoa que eu conheci pessoalmente falando isso. Olha, eu tive um momento difícil na minha casa, no meu trabalho, e eu não tinha comida, eu tinha comida para os filhos, mas não para mim. Então eu jejuei aquele dia. Eu nunca passei por isso. E que o Senhor me guarde. Eu vou continuar agradecendo pelo alimento. Eu tive um risco, um pequeno risco, não sei se pequeno, não vou dizer pequeno, mas um risco de não ter água não onde eu moro, mas eu conseguiria em outro terreno, eu conseguiria água com irmãos. Mas eu tive um pequeno risco de onde eu moro não ter água, eu teria que pegar galões em outros lugares. E até nisso nós oramos e o Senhor nunca deixou faltar água na nossa mina. E muitas regiões à nossa volta faltou água. Mas o Senhor foi bom. Ele nos agraciou com isso, de não faltar água. Eu lembro que o dono do terreno uma vez mandou mensagem, não, falou pessoalmente comigo e disse: e aí, como é que vocês estão fazendo para sobreviver aí no terreno? Como assim? Ué, no tempo que meu pai morava aqui, nós perfuramos 2 poços, porque a água não tinha mais água na mina. E eu falei, olha, já chegou a ficar com pouquíssima água, mas nunca nos faltou água. Nós chegamos em um momento onde tivemos pouquíssima água, chegou a esvaziar caixas d'água, mas eu passei a ir, eu subia, e é um caminho longo, é uma subida. Eu ia naquela mina para orar, eu impunha as mãos naquela rocha, meus irmãos. Eu apontava para aquelas rochas em posição de mãos e eu falava que nunca nos falte água, envia chuvas. Teve um ano que choveu tanto, um período, né, que choveu tanto, que eu pensei que ia desmoronar aquela rocha. Foi muito próximo daquele acontecimento, não me lembro o local, não lembro se foi no Rio de Janeiro, não lembro qual, não lembro o nome do lugar. Teve um desastre onde desabou ali, tinha uma cachoeira no lugar, os irmãos puderem me lembrar. Foi em Minas, ó, minha esposa está me lembrando, foi em Minas. Se ela puder pegar o nome do lugar aí, eu já falo aqui para os irmãos. Foi muito próximo disso. E choveu tanto que a nossa mina, que ela é canalizada, tem uma mangueira que sai da rocha, a nossa água, mas choveu tanto que começou a brotar água da rocha da parede, assim, tinha vários vãos na parede brotando água, tamanho, era a bênção do Senhor para nós. Mas houveram momentos onde quase não vinha mais água e nós orávamos, Senhor, não nos deixe faltar água. Nunca nos deixe faltar água. E hoje pela madrugada eu agradeci tanto ao Senhor, porque o Senhor nunca nos deixou faltar o essencial. Foi Capitólio, a Carol trouxe aqui para nós a informação. Então, o meu pedido é que diante das calamidades o Eterno nos proteja. Porque ele disse que isso ia acontecer também. Ele disse que ele é poderoso para nos proteger. Eu tenho até um salmo que eu estava lendo, Salmo 72, versículo 12, que eu estava lendo. Porque ele livrará ao necessitado quando clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude, compadecer-se-á do pobre e do aflito e salvará as almas dos necessitados, libertará as suas almas do engano e da violência e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Salmo 72, versículo 12 e até o versículo 14. Então, o que eu coloco para os irmãos hoje é que as coisas que estão escritas que vão acontecer, vão acontecer. Não tenha dúvidas disso. Eu não tenho dúvidas disso. Existem revelações do Eterno que são condicionais de acordo com o modo que nós portamos as nossas vidas aqui. Agora, algumas coisas não. Algumas coisas não. Elas vão acontecer. Nós temos que ser fortes para receber a revelação dele. Estava lendo a Paraxá dessa semana e eu fui muito tocado no texto onde o Eterno fala com Abraham. E o Eterno diz para ele, olha, eu vou te dar toda esta terra que você está pisando, percorra ela,
Você não vai ser o seu servo que vai herdar todos os seus bens. Um filho nascido de ti mesmo vai herdar tudo que eu vou te entregar. E quando Abraão dormiu, o Eterno falou para ele o seguinte: os seus descendentes vão ser oprimidos e vão ser sujeitos à escravidão durante um período de tempo, durante 400 anos, o Eterno fala para ele. E quanto a você, dormirá em paz, farto de dias. Então, o que aconteceu? Eu quero ler o texto para os irmãos. Está escrito assim, Bereshit capítulo 15, versículo 8. Perguntou-lhe Avram, ele não tinha mudado o nome ainda: ó soberano Senhor, como posso saber que tomarei posse dela? Respondeu-lhe o Eterno: traga-me uma novilha. O Eterno pede um sacrifício. Vamos ler o versículo 12. Ao pôr do sol, Avram já foi tomado de sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. Então o Eterno lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz, e os seus antepassados, e será sepultado em boa velhice. Isso me impactou. Porque o Eterno falou para ele tudo que ele herdaria, todas as coisas. Ele falou: tornarei famoso o teu nome. Em Bereshit 12. Tornarei famoso o teu nome. E o Eterno deixa claro para ele o seguinte, logo depois de Avram ter confiado no Eterno. Tá? No versículo 6 está escrito: Avram creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. O Eterno viu que Avram confiava nele, ele passou na prova da confiança, e aí o Eterno pôde falar tudo. Quando Avram passou por essa prova da confiança, o Eterno pôde falar toda a profecia: olha, quanto a você, você vai morrer em paz, vai ser sepultado em boa velhice. E eu falei: puxa, como eu reagiria? Como eu pensaria? Senhor, mas o Senhor disse que aconteceria tantas essas coisas, eu não pensei que seria assim. Olha, eu não imaginei que eu não veria todos os meus descendentes, que eu não veria, não digo todos, mas que eu não veria uma multidão de descendentes como o Senhor me prometeu. Eu não imaginei que até o fim da minha vida eu viveria como nômade. E que só depois de todos estes anos, de todos estes acontecimentos, os meus descendentes voltariam a esta terra que o Senhor me prometeu e a herdariam. Confiança. O Eterno deseja falar conosco como ele falou com Avram, mas tem que confiar. E tudo que ele te disser, que está além de você, que está acima de nós, da nossa vontade, vai se cumprir. Vai se cumprir. E tudo que ele disser que está atrelado às suas escolhas, se você for fiel, saiba também que vai se cumprir. Vai se cumprir. Se você for fiel a ele. Não seja enganado. Porque as pessoas saem falando cada coisa. Nós vivemos esse período. E a gente tem ouvido cada coisa sobre: olha, isso não vai acontecer, aquilo não vai, ou isso vai acontecer, aquilo não vai acontecer. Não seja enganado, meu irmão. Procure nas Escrituras, procure saber o que o Senhor fala. Neste ministério, o Ministério Som do Céu, nós temos procurado falar o que está nas Escrituras. Nem sempre é popular. Nem sempre é popular. Nem sempre vai fazer bem aos ouvidos, no sentido de que nossos ouvidos, muitas vezes, eles são tão rebeldes. Hoje eu orei diante do Senhor sobre isso. Falei: Pai, dê-nos ouvidos obedientes, que escutam e confiam. Porque é uma rebeldia no nosso ouvido de não querer ouvir o que o Senhor tem para falar. De não querer saber aquilo que o Senhor tem. Meus irmãos, existem dois radicais. Eu era de um radical que as coisas vão todo mal vai acontecer sobre a minha vida. Agora a gente não pode entrar em um outro radical, que é o quê? Nada de ruim vai acontecer. Paz e prosperidade. Não é isso que Yeshua disse? Quando lhe disserem paz e prosperidade, tomem cuidado. Existem dois radicais. Cuidado, busque do Senhor a revelação e a palavra do que Ele tem para a sua vida, no nome de Yeshua. E não seja enganado pelos ventos. Se nós estivermos sobre a rocha, fizermos a construção da nossa casa sobre a rocha, certamente nós não seremos abalados, porque as ondas,
o transbordar dos rios e os ventos vão vir sobre as duas casas, tanto aquela que está sobre a rocha, quanto aquela que está sobre a areia. E a que permanece é aquela que está sobre a rocha, que é Mashiach, Yeshua. Não seja você enganado, nem conduzido por falsas profecias ou por uma compreensão errada das Escrituras, de que as coisas não vão acontecer. Tudo que está, irmãos, não tenham dúvidas. Não tenham dúvidas. O Eterno me trouxe para esse ministério. Quando eu conheci esse ministério, antes de fazer parte dele, o Ministério Som do Céu, antes de fazer parte dele, o primeiro curso que eu acompanhei em parte foi Resgalos, o primeiro que nós fizemos. E eu vim para o ministério para participar dele, para ser membro no curso Bem Casados. Então, eu tenho certeza de que o que está escrito em Apocalipse vai acontecer. Agora, é claro, nem sempre é do modo que a gente espera, porque a gente espera uma coisa e as profecias se cumprem muitas vezes da forma que a gente não aguarda. Mas eu não tenho dúvida que elas vão se cumprir. Não tenha dúvidas de que a palavra do Senhor vai se cumprir. E eu estendo isso para a palavra que Ele tem para a sua vida. Não tenha dúvidas que se você se posicionar, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Porque Ele não fala algo que Ele não pode cumprir. Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. Seja forte. No nome de Yeshua Mashiach. E seja fortalecido.